Prezados irmãos e amigos, com alegria aqui nos encontramos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Como fizemos no domingo passado, que nós saímos do tema sobre o Sermão da Montanha, hoje também faremos. Isso porque nós estamos vivendo dias em que esse 31 de outubro tem uma mensagem especial para os evangélicos. E não é somente para os evangélicos, para os cristãos de uma maneira geral, porque nesta época, 31 de outubro, é comemorado o Dia da Reforma chamada protestante, mas o Dia da Reforma, porque introduziu reformas não só no meio evangélico, como se pode dizer assim, mas também no meio católico, ou no mundo inteiro. Produziu muitos efeitos a reforma chamada Reforma Protestante. Nós não temos condição de analisar profundamente, como o texto requer, o que significou a reforma de Martinho Lutero. Nós temos algumas informações para compartilhar com vocês hoje, mas não chega a ser um estudo sério sobre o assunto. Mas estou à disposição, se alguém quiser, nós estaremos aí, porque essa matéria eu dei com exaustão lá no Seminário do Sul, onde eu fui professor de História Eclesiástica. Então nós vamos orar ao Senhor nesta hora e preparar-nos para aquilo que vai ser a mensagem, e então estaremos orando também pelos irmãos e amigos. Há muitos que têm enfermidades físicas, outros estão com problemas no trabalho, outros com problemas no seu testemunho no mundo. E essa responsabilidade que você tem, não podemos tomá-la dos seus ombros. Nem você pode compartilhar com outros, a não ser pedir as orações pela sua vida, para que você seja vitorioso na transmissão da palavra de Deus, através da sua vida e através da sua palavra, da sua pregação. Vamos orar ao Senhor nosso Deus e Pai, e logo depois então ouviremos um hino, o hino que é alusivo à reforma, Castelo Forte, e continuaremos com a mensagem. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que Tu nos tens dado, pela graça poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos alcançou, nos salvou, nos libertou do pecado e nos deu vida eterna. Nós te agradecemos por esse momento. Pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes neste culto que esta hora celebramos, mas também nesse momento de estudo, de meditação da palavra de Deus, daquilo que a reforma significa para as nossas vidas como cristãos, de uma maneira geral, do que tem impactado o mundo, para que o mundo tenha experimentado tantas transformações. Nós te agradecemos por tudo e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Estamos aqui nesta hora para estudar, verificar por alguns instantes alguma coisa sobre a reforma, mas principalmente a mensagem bíblica. E nós escolhemos aqui um texto escrito de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Não é um texto que especificamente fala sobre essa questão, sobre o castelo forte, mas fala sobre aquilo que é a expectativa do servo de Deus para poder enfrentar as dificuldades nesse mundo. Não somente aquelas dificuldades que envolvem a sua fé, mas também os problemas que a vida nos reserva. E lá em Romanos capítulo 8, nós encontramos Paulo escrevendo assim, vamos ler do versículo 28 em diante, até o verso 39. Então o texto é longo, mas vale a pena fazermos essa leitura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a palavra de Deus permaneça em nossos corações e que você que está ao alcance dessa palavra tenha essa mesma expressão de fé que Paulo teve quando escreveu aos Romanos. E essa carta de Paulo aos Romanos tem muita coisa a ver com a reforma. Nós não vamos ter tempo para poder considerar, mas podemos sentir nas palavras que lemos aqui o que Paulo está dizendo: nada vai nos separar do amor de Deus. Vamos encontrar dificuldades. Muitos cristãos pelo mundo afora enfrentaram muitas dificuldades quando tiveram que viver essa palavra. Paulo mesmo teve algumas vezes entre a vida e a morte, mas permaneceu firme até que Deus o chamasse para o seu reino de glória. Este texto que nós lemos nos fala de uma determinação forte do apóstolo Paulo em permanecer na sua fé para testemunhar dessa fé àqueles que estavam ao seu redor. Quando nós vimos aquilo que aconteceu lá na Alemanha, no texto que nós lemos, que narra os efeitos da reforma, de como ela se deu, nós pensamos, como é que o povo poderia ser ignorante naquelas coisas? Mas o povo não conhecia a palavra. Essa estava amarrada. Nos lugares onde elas deveriam estar sendo lidas, estavam restritas. Só algumas poucas pessoas podiam ter acesso àquela palavra. Os sacerdotes, autoridades civis, não, somente os líderes religiosos de sua época. Mas isso foi uma época que passou, essa época de escuridão. Hoje não. Nós temos hoje em dia a Bíblia espalhada pelo mundo afora, em todas as igrejas evangélicas, cristãs, católicas, por toda parte a Bíblia está lá. A Bíblia está sendo lida, está sendo usada para ser uma bênção nas nossas vidas e ajudar-nos na nossa caminhada. Paulo, escrevendo essas coisas, ele disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem.
mesmo aquelas que nós consideramos como prejudiciais a nós, como até que possa afetar a nossa saúde, mas tudo tem um propósito nas mãos de Deus, ou Deus realiza a sua vontade através de tudo aquilo. E nós encontramos na carta aos Romanos que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem enfrentará o Deus Todo-Poderoso? Nós sabemos de que quando Martinho Lutero iniciou a sua reforma, ele estava apenas contando com alguns discípulos que eram alunos dele lá na faculdade, lá na Universidade de Wittenberg, mas ele não estava contando com forças materiais e bélicas como o exército ou qualquer outra coisa. Ele estava lutando com os elementos da fé. Isso é, com a sua fé determinada em Deus, que estaria produzindo o poder de Deus na vida de Martinho Lutero, da sua família, de todos que estavam ali com ele. Sabemos que aquela época era uma época de intolerância religiosa. E essa intolerância levava as pessoas à ruindade, à maldade, para destruir aqueles que estavam atrapalhando o seu caminho. Martinho Lutero teve muitas dificuldades, mas ele conseguiu vencer. Martinho Lutero tem uma coisa extraordinária na sua vida. Muitos daqueles reformadores ou pré-reformadores morreram na defesa da sua fé. Mas Martinho Lutero morreu em casa de morte natural. Não foi atingido, nem foi destruído, nem ele, nem a sua família. Isso é uma coisa impressionante. Quando nós sabemos que houve um homem que 100 anos antes de Lutero, João Hus, morreu queimado na fogueira, na cidade de Pisa, num concílio que foi realizado ali e que o julgou, condenou à morte. Um homem culto, extraordinário, João Hus, morreu queimado na fogueira, 100 anos antes de Lutero. Até se conta uma história curiosa naquela época. Colocaram como se fosse uma charge, uma figura de um homem equilibrado, sentado num lugar assim, ele podia sentar em cima de um elefante. Lá ele estava montado naquele elefante e uma pessoa vinha com uma pena e começava a fazer cócegas no elefante. E aí então o que acontecia? O elefante tentava se esquivar e com isso aquele lugar onde o homem se sentava começava a balançar e criava uma situação de perigo para quem estava sentado lá naquela cadeirinha lá no alto. E tentavam tirar aquela pessoa que estava fazendo as cócegas, não faziam, e bater aquela pessoa, abatê-la, tirá-la dali, mas não fazia. Então lá no rodapé daquela história, um homem dizia, tentaram quebrar a pena daquele que estava fazendo as cócegas, mas não quebraram, porque a pena era de um ganso de 100 anos. Isso daí é uma coisa interessante, porque a palavra ganso, lá na terra onde veio essa história relacionada a isso, que João Hus era da Boêmia, daquela região lá da Europa onde estava. E aí que acontece? A palavra ganso naquela região era Hus. Quando ele dizia, ele estava fazendo cócega no elefante com a pena de um ganso de 100 anos. Ele queria dizer que o exemplo de João Hus, a mensagem de João Hus, estava sendo usada por Lutero para mover os corações daqueles que estavam ao seu redor. É uma história complexa, não vamos entrar muito em detalhes sobre isso não, mas podemos dizer que a influência de João Hus foi fundamental. Ele é um dos pré-reformadores. É um homem que cultivava o apego à palavra de Deus e ensinava assim a palavra de Deus, com fidelidade. Morreu por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. Mas essa palavra não ficou presa. Não estava mais acorrentada. Ela estava livre para ser conhecida por todas as pessoas. E hoje ela é difundida em todas as partes do mundo. E nós estamos felizes porque nós temos o privilégio de ler a palavra de Deus e saber que Deus continua agindo e continua operando. Nós pensamos como aquelas pessoas enfrentaram dificuldades. Martinho Lutero, quando teve a oportunidade de comparecer perante
dieta de Worms, ele teve que se defender ali da sua fé. Ele enfrentou aqueles que o atacavam. Enquanto ele se defrontou com aqueles que o atacavam, ele permaneceu firme. E ali, ele saiu dali com a expectativa de que ele teria vitória. E ele disse que, ainda que fossem demônios, aqueles que estavam ocupando aquele lugar em que eles estavam, e as tantas quantas fossem as telhas que estavam no telhado daquela casa, ele sabia que mal nenhum ali ia acontecer. Ele seria vencedor. Mas essa história de Lutero é uma história que nos remete para aquilo que era a grande dificuldade que os seus discípulos tinham. Será que Martinho Lutero iria enfrentar e vencer os problemas daquela época? Será que ele seria um novo João Hus, que ele seria queimado na fogueira? Então os amigos de Lutero providenciaram uma coisa que ninguém esperava. Eles raptaram Martinho Lutero assim que ele terminou aquela pregação. Eles o levaram para um lugar que ninguém sabia na Alemanha. Ninguém conhecia. Depois se descobriu que ele foi levado para o castelo de Wartburg. E lá no castelo ele tinha a salinha dele para ler a Bíblia, tinha a Bíblia em alemão, tinha o que ele precisava, pena, papel para poder escrever. Ele se dedicou à obra de traduzir a Bíblia do alemão para o povo, do latim para o povo, para poder ser divulgado. Depois a tradução do grego para o povo. Então todas essas coisas que ele fez foram coisas fantásticas naquela época. E enquanto isso o mundo procurava, o povo daquela época procurava onde é que está Martinho Lutero, e não sabia onde ele estava. Os seus adversários procuravam por ele e não sabiam. Ele estava lá no castelo de Wartburg. Algumas pessoas entendem que aquela mensagem do hino Castelo Forte, que veio a ser escrito em 1529, e Martinho Lutero tinha sido levado para lá muitos anos antes, e aconteceu que Martinho Lutero naquele castelo, talvez ele tenha tido a inspiração por estar naquele castelo, estar livre dos seus adversários, para escrever o hino Castelo Forte. Que nós ouvimos a música e a letra também. Nós podemos encontrar a vitória confiando em Jesus. Não importa quais sejam os problemas, precisamos continuar confiando em Jesus. E ali ele pôde experimentar a sua vitória. E ele disse, por amor de ti, no texto de Romanos, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos pode separar. Martinho Lutero estava naquele castelo, e ali ele estava protegido. Mas mais do que protegido por forças humanas, daqueles príncipes alemães se puseram à sua disposição para protegê-lo, ele estava protegido por Deus, porque se não fosse assim ele não teria sobrevivido, não teria trazido essa mensagem, não seria a Alemanha levada a conhecer a palavra de Deus pela tradução de Martinho Lutero. Nós entendemos que foi mediante o poder de Deus que operou através de Martinho Lutero. E nós pensamos também que essas coisas nos mostram que, ainda que a nossa vida possa estar ameaçada, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a vitória está naquele que confia no Senhor. Martinho Lutero conseguiu a vitória, e conseguiu a vitória da sua vida, de ter a palavra de Deus e o amor à palavra de Deus. Castelo forte é nosso Deus. Ele é o nosso castelo forte. Ele não estava confiado no castelo de Wartburg. Ele estava confiando no Deus que é o Senhor. É Deus que é o Senhor de nossas vidas. E é Ele que providencia para nós o castelo forte. Você pode estar em casa enfrentando 1000 problemas. Você não está sozinho. Volte o seu olhar para Deus. Ore diante dele, apresente o seu problema. E Deus vai ajudá-lo, vai abençoá-lo.
Como Ele vai fazer isso, eu não sei dizer como. Se vai ser agora, se vai ser daqui a 10 anos, 2 anos, não importa. Deus ouviu a sua oração e Ele dará a resposta. Confiamos no Senhor. Não temos uma data específica para dizer quando Deus fará isso, mas sabemos que Ele dará. Essa é a nossa convicção. E Castelo Forte é o nosso Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos assim, nas mãos de Deus, prontos para ir para onde Ele quer que nós vamos. E seguir e falar a palavra que Ele quer que falemos. Nós queremos, nesse instante, voltar a nossa atenção para aquilo que é o desejo dos nossos corações. Que o país em que vivemos, o mundo que está ao nosso redor, tenha a experiência magnífica da fé genuína de crer e confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero convidar você, onde se encontra, a orar comigo nessa hora e colocar a sua vida nas mãos de Deus. E como Martinho Lutero, encontrar a vitória também. E ver como a sua palavra, a palavra de Martinho Lutero, espalhou por toda a Alemanha naquele período de intransigência, de violência mesmo, e a ponto dele morrer de morte natural. Isso é uma coisa extraordinária. E nós pensamos que isso foi feito porque Deus assim quis. E usou o servo de Deus como Ele quis, para que as pessoas pudessem ter essa experiência. E as pessoas pudessem dizer, Castelo Forte é o nosso Deus. Oremos ao nosso Deus e Pai nesta hora. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que Tu nos tens concedido. Te agradecemos porque Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador. E agora, Senhor, nós te agradecemos pelas pessoas que estão nos ouvindo e que estão enfrentando dificuldades para dar testemunho da sua fé. Perseguições, talvez, nós não sabemos em que lugar, por quê, mas nós estamos orando para que Deus opere poderosamente na vida de todos vocês. E vocês venham experimentar a graça salvadora de Jesus Cristo. Venham experimentar a salvação que Ele oferece. Venham experimentar o poder que Ele nos dá para enfrentarmos os problemas e sermos mais do que vencedores. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos. E te pedimos pelo nosso país, nosso Brasil, que enfrenta seus problemas, que a graça do Senhor seja com ele, e que nós saibamos enfrentar e vencer, e que as proximidades, seja eleições, seja o que for, seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos no nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a graça de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.